para esse meio-campo, que é um time completamente diferente quando ele não está em campo, né? Sim, custa-me, já vos disse, falar de forma individual de um jogador só, mas posso-o fazer porque ele merece isso, porque realmente foi um jogador que deixou de ser um 8-10 que fazia golos para ser um 5, onde o ego dele, ele deixou ficar em casa e veio servir o Palmeiras na posição que o Palmeiras precisava, e por isso a grandeza do homem que ele é, do jogador que ele é, e nos ajuda muito. É verdade que é um jogador diferente do Fabinho. O Fabinho é um jogador que me pausa o jogo, consegue passar bem, mas em termos de agressividade defensiva e de conhecimento de jogo vai melhorar seguramente pela idade que ele tem, porque faz parte, todos nós, é assim, quando somos mais jovens. E o Zé dá-nos uma coisa que sempre deu, que é ele chega para recuperar a bola, ele é um jogador intenso e nos ajuda muito aquilo que é a nossa dinâmica coletiva e fazer uma análise à equipa, falar disso, falar de um jogo coletivo muito consistente da nossa equipa, onde todos atacaram e todos defenderam. Gostei muito da nossa reação pós-perda, foi o que eu mais gostei da nossa equipa, sobretudo os homens da frente, do Dudu, que se esforçou para isso. Ele sabe que nós cobramos isso dele. O Rony a mesma coisa, a recomposição, o Tabata, o Veiga, que são aqueles homens que têm características mais ofensivas, mas que têm que entender que é preciso participar nas tarefas defensivas. E na nossa defesa, sobretudo na primeira fase de construção, o Gomes, o Luá, o Menino, o Zé e o próprio Mike, poder fazer chegar a bola a esses jogadores em condições para poder fazer golo. E hoje fizemos 3 golos, podemos ter feito mais 1 ou 2, podemos ter sofrido mais 1 ou 2. O nosso adversário também criou oportunidades para poder fazer golo, mas acho que foi uma vitória justa e consistente da melhor equipa hoje. Boa noite, Abel, tudo bom? Pedro Cunha. Você fala sobre a atuação coletiva do grupo, né? E hoje o Palmeiras, em 17 minutos, construiu boa vantagem, abriu 2-0. Queria que você fizesse uma análise sobre esses primeiros minutos do Palmeiras, sobre essa pressão inicial, e queria saber se vocês esperavam um início de jogo tão avassalador como foi o de hoje. É para isso que a gente treina, é para isso que a gente joga, nós temos essa intenção, já que o Bragantino foi igual. Como te disse, no Bragantino estamos 22 vezes, apenas conseguimos fazer um golo, mas o futebol é assim. Essa é a nossa intenção, entrar forte no jogo. Tínhamos uma intenção para o jogo de hoje, fazer um bom resultado. Estamos na primeira parte da eliminatória, vamos agora preparar o próximo jogo, que já daqui a 3 dias, não é? Temos 2 dias para recuperar, 3 dias, e este mês vai ser assim. Mas como te disse, a primeira parte desta eliminatória consistente, conseguida, vamos esperar pela segunda. Abel, boa noite. Hoje o Palmeiras enfrentou o melhor ataque do futebol brasileiro, Fortaleza já com 76 gols, e o Palmeiras conseguiu impedir que o Fortaleza aumentasse esses números na temporada e construiu essa vantagem de 3-0. Queria que você falasse a respeito do treino de segunda-feira, onde o Palmeiras fez um trabalho de posse de bola, como isso se refletiu no jogo de hoje, já que no jogo contra o Bragantino a gente viu em alguns momentos o Dudu pegando uma bola contra 4, 5 adversários, o Rony contra 4, 5 adversários, e o Palmeiras demorando para sair. Como que esse treino se refletiu no jogo de hoje para que o Palmeiras hoje conseguisse controlar mais a posse de bola e construir essa boa vantagem e segurar também o ataque adversário? Nós preparamos este treino ou este jogo na segunda, não, foi na terça. Fizemos na segunda-feira trabalhámos o nosso jogo, a nossa forma de jogar, não foi nada específico para este jogo. O que fizemos de específico para este jogo foi hoje de manhã e ontem, no treino de ontem. Nós procuramos fazer sempre, ter sempre um plano, ter sempre uma estratégia para cada jogo, dentro da nossa forma de atacar e da nossa forma de defender. Há jogos que vão correr bem, como foi hoje. Como te disse, rematámos menos vezes e conseguimos fazer mais golos. A eficácia no futebol, para mim, é um elemento determinante, e ela faz diferença. E hoje, felizmente, criamos, fizemos, podíamos ter feito mais, também podíamos ter sofrido, porque nós não conheço equipa nenhuma no mundo que não conceda chances ao adversário. Mas acho, como te disse ao teu colega, acho que foi uma vitória
justa. É verdade que a posse de bola, eu não gosto muito da posse de bola, nem utilizo esse termo nos meus treinos. Aqui não há posse, há sempre intenção. Eu não faço posse pela posse, para estar ali, a não ser que seja para treinar a técnica de passe, seja sob pressão. É tu teres 5 contra 5 ou 8 contra 8, sim. Para treinar a decisão sob pressão, sim. Mas posse eu não faço, uso uma ferramenta que se chama circulação da bola. E isso nós usamos, é uma ferramenta que temos, que é a circulação de bola, se ela for rápida, se for com intencionalidade, para chegar o mais rápido possível ao golo e poder fazer golos. Mas o que nós preparamos o jogo foi na terça. Não, terça foi quando? Foi ontem e hoje de manhã, foi quando preparamos o jogo. Na segunda, não. Abel, Felipe Leite, Gazeta Esportiva. Primeiro, parabéns pela vitória, 3-0 dominante. Queria te perguntar sobre o Bruno Tabata. Antes do jogo começar, você falou, sim, o Tabata vai jogar, o futebol é isso, é arroz com feijão, muito bem feito. O meu. Sim, a sua. E você disse isso e, enfim, eu queria até que você explicasse a opção pelo Bruno para começar o jogo no lugar do Arthur, né, que não pode jogar na Copa do Brasil por conta de já ter defendido o Bragantino. E até ele chega, faz o segundo gol da partida, consegue, como o colega falou ali, ajudar o Palmeiras a construir essa boa vantagem no começo do jogo. Então, só para explicar a opção tática pelo Bruno e a tua avaliação na partida. Obrigado. Não, olha, o Bruno foi um jogador que chegou, já vos falei, da adaptação dele ao contexto, da adaptação dele à exigência dos jogos, da adaptação dele a jogar 3 em 3 dias. Demorou um bocadinho mais. No momento em que ele estava a recuperar a confiança, inclusive também a confiança dos torcedores, de um grande jogo que fez, acabou por se magoar, ficou de fora, um bom tempo de fora. Quando está a voltar tem uma recaída, porque ele teve uma recaída na perna, mas é um jogador que nós contamos para aquela posição, não só para aquela, mas para aquela posição. Já tinha entrado estes 2 últimos jogos, já para precaver que o Arthur não ia jogar este jogo, já sabia que o Arthur não ia jogar este jogo, sabendo que o Giovanni estava na seleção. Há coisas que são muito naturais, por isso eu disse que no início perguntaram-me, não era preciso ser um mago para perceber que era ele que ia jogar, por isso eu falei que eu gosto muito de arroz com feijão e tão bem feito, com o tempero certo, é uma maravilha, eu gosto muito. Abel aqui? Tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Abel aqui, boa noite. O Alex, campeão da Libertadores com o Palmeiras, ídolo, teve recentemente na Academia de Futebol e deu uma declaração dizendo que o Palmeiras está acima da média em todos os setores dentro do clube, no futebol brasileiro. Até em cima disso, pela regularidade que a sua equipe vem fazendo nos últimos anos, o seu trabalho, no seu pensamento, qual forma que você tem que ter o maior cuidado para não perder o ambiente e também o rumo do seu trabalho? O segredo da base de tudo é a relação com as pessoas. É isso que eu faço. O resto é... Eu, quando cheguei, o clube já tinha tudo. Eu não fiz nada no clube. Trouxe a minha forma de pensar, a minha forma de trabalhar, e o clube já tinha todas as estruturas que tem dentro do clube, já as tinha. Eu só peguei no puzzle, as peças estavam espalhadas, e juntei o puzzle. Comecei a fazer o puzzle, comecei a fazer a fotografia. Onde, para mim, essa fotografia, o que se vê, foi aquilo que ou melhor, que se sente e que não se vê, foi aquilo que o Luá explicou. E para mim se resume à base de tudo, que é o relacionamento e o respeito que tens que ter com as pessoas que trabalham contigo. Para mim esse é o segredo. O resto, o conhecimento está nas vossas mãos, está aí a um clique das vossas mãos. Boa noite, Abel. Prazer, sou Matheus Pinheiro, da Rádio Itatiaia. E eu gostaria de falar, até puxando um gancho justamente do que você acabou de falar sobre a estrutura do Palmeiras, que justamente no profissional, com você no comando, casou muito bem com a primeira em muito tempo, grande geração de jogadores formados na base do Palmeiras. Hoje a gente viu o Luiz Guilherme entrando, aplicando ali uma sequência de 2 chapéus, jogando bastante. Qual é a dificuldade em relação a ter uma geração tão campeã no Sub-20, uma geração tão campeã no Sub-17, e eles terem que lidar com essa minutagem baixa no profissional, ou pelo menos alguns deles baixa em relação, claro, ao Sub-20? Quais são os próximos jogadores que você pode pelo menos contar para a gente que devem ter um espaço aí nessa sequência de jogos pesadas do Palmeiras e essa relação aí com os jovens no elenco profissional?
Eu hoje dei por mim, estava a olhar para a 11 que entrou e estava a olhar para os que tinha no banco. Eu disse, eia, só o Lomba e o Breno, o resto é tudo moleque. É acreditar neles, é arriscar. É isso que nós fazemos e tive sorte. Tive sorte porque o treinador do Sub-20 é fantástico, porque o João é fantástico, porque o presidente e a presidente lhe dá a liberdade para poder contratar jogadores e temos tido sorte, é isso que eu te posso dizer. Se for preciso é ter coragem para os meter, porque eles já estavam cá todos, não é? E nos outros anos também, e há anos atrás também. Isto é um trabalho que deve ter, eu não sei, mas 5, 6 anos, não é? Portanto, quando a gente sabe o que quer e cria objetivos na nossa vida, o problema é quando tu andas na tua vida como um barco que está no meio do mar, sem vela, sem rumo, não é? Para onde é que vai a onda? Vai para a direita, vai para a direita, vai para a esquerda. Eu, na minha vida, eu procuro dizer aos meus jogadores, nós devemos ter, e por isso é que eu gosto de escolher para onde vou, gosto de perceber, sim, querem, mas o que é que vocês querem? Qual é o projeto que nós temos? E o projeto muitas vezes vale só se tiver resultados. E felizmente tive os 3 melhores presidentes enquanto treinador aqui. Um foi o do Braga, que me ensinou muito, um presidente completamente diferente, uma mentalidade diferente, que me ensinou muito. E percebi depois com o Gagliotti e com a Lela a dimensão que um clube pode ter quando o seu líder sabe aquilo que quer, independentemente do barulho que se faz fora. Porque durante este percurso há sempre tempestades, não é? Eu todos os dias, quando abro a janela da minha casa, umas vezes está um sol absolutamente extraordinário, outras vezes está chuva, outras vezes as nuvens estão à minha frente, e nós, cada dia é um novo dia e numa nova oportunidade para nos desafiarmos. E como disse, tive muita sorte com as pessoas que lideram este clube, que para além de ter mentes brilhantes, são pessoas extraordinárias que sabem aquilo que querem e que triunfam não só no lado profissional, mas também nas suas vidas particulares. E isso não foi eu que os escolhi, foram os sócios do Avante e do Palmeiras que os escolheram, e deu sorte a ter essa estrutura que me ajuda muito. Oi, Abel, Léo Caporalini do Bate-Fundo Esportivo, parabéns pela vitória. E, Abel, nos últimos 5 jogos, nos 5 confrontos que você teve contra o Juan Pablo Vojvoda, são 5 jogos, né? 2 vitórias para o argentino, 2 vitórias para você e um empate. E se a gente pegar esse histórico, nas primeiras 3 partidas, deu a melhor para o treinador argentino, e nos últimos 2 jogos, uma goleada na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, e essa vitória por 3-0 agora. Dentro disso, eu queria que você fizesse uma análise do que pode ter mudado para você ter conseguido superar o adversário Fortaleza, superar o Juan Pablo Vojvoda, e queria que você falasse um pouquinho também exatamente sobre esse trabalho do argentino, lembrando que vocês dois são técnicos estrangeiros que têm a maior longevidade dentro dos seus clubes. Comenta um pouco para a gente. Obrigado. Olha, primeiro dizer-te que eu não jogo contra ele, nem ele joga contra mim. São as nossas equipas que jogam, né? São os nossos jogadores que se defrontam. Segundo, dizer-te que acho que realmente é um excelente treinador com ideias. Eu acho que ele se transformou um bocadinho do ano passado para este. Ele está diferente, a equipa dele está diferente, ele não faz as mesmas coisas que fazia, o sistema tático não é o mesmo. Os princípios e comportamentos de uma equipa organizada, de uma equipa que pós-perda tem uma boa pressão, uma equipa que pressiona muito no passo atrasado, que obriga salta-linhas a pressionar, uma equipa vertical, uma equipa que é fortíssima na transição ofensiva também, uma equipa que os seus pontas têm o centroavante que vem de apoio para jogar de cara e os pontas sempre a romper. Eu gosto desse tipo de equipas com muita intencionalidade, portanto isto é fruto do trabalho dele seguramente. É uma equipa com bons jogadores experientes, né? Você olha para a equipa dele, se forem ver a média de idades, é uma equipa com média de idades média alta, uma equipa experiente. Eu gosto, já vos disse, eu gosto de jogar contra bons treinadores, contra boas equipas, e ele é um excelente treinador, orienta uma excelente equipa, um trabalho com mais ou menos como o meu, 2 anos e meio. Mas ele, tal como eu, o ano passado teve momentos de dificuldade e o presidente acreditou nele, e ele mostrou mais uma vez a sua competência, e o futebol é isto, nós dependemos muito de quem nos lidera, de saber a competência que tem à frente ou não.
Claro que os resultados fazem parte e ajudam, mas grande equipa, grande treinador, é verdade, estava equilibrado, as nossas dão sempre aqui faísca no bom sentido, mas parabéns para ele, é um excelente treinador, independentemente da nacionalidade, já vos disse, a nacionalidade não tem competência, para mim dá igual se é brasileiro, argentino, português, tem portugueses bons aí também. Tem outros que já saíram, acontece com todos, com portugueses, com brasileiros, com argentinos, é assim que funciona, mas duas boas equipas e dois bons trabalhos, acho eu. Abel, boa noite. Ivan Pinhatari, Dimensão Esportiva. Você já falou do Zé Rafael, queria que você falasse do companheiro dele ali no meio campo, o Gabriel Menino, que por muitos torcedores já foi dado como peça descartável e agora tem torcedor que nem sente falta do Danilo por ele ter assumido a posição. Queria que você falasse um pouco da importância do Gabriel Menino para o seu time hoje. Esse é aquele jogador que quanto mais velho ficar, vai ficar melhor. É como nós chamamos lá, quanto mais velho, nós temos lá um vinho do Porto, que se costuma dizer que quanto mais velho ele é, melhor. E ele precisa de maturidade, ainda como homem, que ele é brincalhão, mas é um coração absolutamente extraordinário. É filho de gente também muito boa e que o ajuda, mas ele às vezes perde um bocadinho o norte, perde o foco, mas quando ele está focado e tem estado, ele é um jogador que nos pode ajudar porque ele é completo, ele defende, ele ataca, ele tem o recurso do drible, ele é agressivo, ele é bom de cabeça, ele assiste, e estão os dois a fazer ali uma boa dupla. Nós agora, como te disse, esperamos que recuperar o Jailson agora com calma, com este tempo que deixamos de fora para as pessoas esquecerem aqui um bocadinho, para ele também próprio fazer a sua reflexão e voltar mais forte, e para nos ajudar também, porque o Jailson tem características diferentes dos outros dois, quer o Fabinho, quer o Zé, um jogador com uma estatura diferente, um jogador de pegada, um jogador que nos pode ajudar em certos jogos e tentar também recuperar a confiança dele, para ele, com o trabalho e à custa do trabalho dele, recuperar também a confiança dos nossos torcedores, como quase 80% dos jogadores do elenco aqui passaram por esse amasso, mas com trabalho e dedicação conseguiram o respeito dos nossos torcedores. Abel, o futebol tem a parte tática, a parte técnica, todo esse estudo, essa parafernália que envolve o esporte hoje em dia, mas tem ainda a intuição, coisa que não dá para controlar. Você pode até estimular. Queria que você falasse do gol, da jogada incrível do Rios, da presença de espírito, da velocidade de raciocínio, do que ele fez, daquele talento puro na hora de fazer um gol que, para mim, enche os olhos. Eu gosto de ver também esse lado mais romântico da brincadeira. É assim, eu costumo dizer que nós temos 3 cérebros, este aqui, não é? Que é aquele que pensa muito, o daqui, que é o coração, e o que vem de dentro, não é? O gut feeling. E há coisas que são deles, eu não dou ao jogador, a técnica, eu não consigo ir ali ao mercado e, olha, quero aí 5 quilos de técnica que eu vou dar técnica aqui a este jogador. Não, isso não, eles têm essa técnica, essa não é a minha função. A minha função é a parte tática, é ensiná-los, corrigi-los, ajudá-los, melhorá-los, porque depois quem decide são eles. Se ele vai chutar, se ele vai passar, se ele vai cruzar, se ele vai driblar, como foi o caso, eu tenho aí contribuição minha, é zero. É a qualidade e a capacidade dele, e quem o contratou, dar parabéns ao Barros. Como é que eu digo? No bom sentido, ele é forreta, mas quando gasta pouco, mas gasta bem, o gajo. Já disse à esposa dele, ele governa melhor o clube do que em casa. Mas parabéns para quem o escolheu, é um bom jogador que nos ajuda, está a viver lá dentro da nossa família, lá no CT, é um moleque envergonhado, mas que aos poucos está a desabrochar e nos tem ajudado muito, mas isso é o talento dele, mas não me impressiona só a parte da técnica. Eu olho para um jogador, já vos disse, para mim um jogador não é só a técnica, é todo ele. É a técnica, é a tática, é a física, é a mental e o caráter. Ele tem um bom caráter e é isso que eu acho que o ajuda a estar preparado para quando entra, a ajudar-nos, é isso que nós queremos. Eu fico muito satisfeito e disse isso aos jogadores. No último jogo não fiquei tão contente com os jogadores que entraram e disse-lhes isso a eles: vocês gostam muito de vir bater à minha porta e perguntar porque é que não jogam, e bem, têm o direito. E agora eu pergunto, o que é que o treinador faz quando
dá oportunidade aos jogadores e eles não vão como tu esperas. O que é que eu faço? Mas eles sabem que podem contar comigo, estou aqui para os ajudar, não estou aqui para prejudicar ninguém. Mas hoje fiquei muito satisfeito com todos os jogadores que entraram, mesmo os dois últimos, o Fabinho e o Navarro, que entraram com uma missão muito específica, o Luís que entrou muito bem, fico feliz por ele conseguir pôr em prática no jogo aquilo que faz também em treino, já está a treinar connosco há bastante tempo, teve ali um período de lesão que nós tivemos que controlar, e o Breno também, que entrou muito bem. No último jogo eu não gostei tanto, disse-lhe. O próprio Trabata no último jogo também não gostei, também lhe disse. Hoje gostei deles, e é isso, nós estamos aqui para ser sinceros e verdadeiros com os outros e exigir o máximo uns dos outros com respeito, e é isso que nós queremos. Bel, boa noite. Não necessariamente sobre essa partida, mas também passa sobre essa partida e as últimas. A gente tem percebido que é muito fácil, entre aspas, escalar o Palmeiras de cabeça. Porque você faz poucas alterações, as alterações que você faz geralmente por necessidade. Hoje o caso do Arthur, no último jogo Vanderlan, Zé Rafael, tudo isso. A gente conversando com o Mike ali na Zona Mista, a gente falou também sobre lesões. E aí a pergunta que eu te faço, que é exclusivamente Abel Ferreira que decide o time, né, titular, o que te passa tanto essa confiança quando você vê outras equipes tendo que rodar tanto, é a estrutura do Palmeiras que te fala, esse jogador não vai lesionar, aqui não tem problema de lesão, são poucas os problemas de lesão que a gente volta na cabeça e vê que o Abel sofreu. O que te dá essa segurança que você fala assim, eu posso ir com força máxima em todos os jogos? Eu, quando cheguei aqui, também troquei, como outros o fazem, e tem que trocar mesmo. Isto vai ser um jogo, 2 jogos, 3 ou 4 ou 5, isto vai ter quebra, né? Já vos disse, depois tiro os jogadores, muitas vezes jogo o jogo seguinte, tirando jogadores no jogo anterior, e alguns deles ficam chateados porque saem, mas quem decide sou eu, eles têm que entender que tudo o que eu faço é para o melhor do time. Mas as pessoas quando perguntam, ainda estavas a falar do Alex, é feijão com arroz, bem feito, feijão com arroz bem feito. Perceber que realmente já disse isso várias vezes, o clube tem uma estrutura que já tinha antes de eu chegar, não foi só comigo, já tinha, a estrutura já lá estava. O Cícero já está aqui há 4, 5 anos, o João 7 anos, o Cícero, o Barros chegou um bocadinho antes que eu, o João Paulo já está aqui também há 7 anos, o Daniel também 3 anos, 3, 4, portanto a estrutura está toda lá. E nós temos uma coisa, não há paredes entre nós. Fala comigo a Presidente como fala o segurança, é igual, não é? Para mim, eu respeito todos do mesmo modo. Não fiquem preocupados que é difícil trabalhar comigo. Não é, ele sabe que não é. É muito fácil trabalhar comigo, aliás. Desde que cada um na sua função dê o melhor de si. Se fizer isso, tem tudo de mim. E eu tenho a sorte, mais uma vez, é porque eu sou um rapaz de sorte, já vos disse, de ter pessoas muito competentes, desde a nutricionista, temos 2 absolutamente extraordinárias, a Mirtes e a Elaine, que não adianta ter um Ferrari se não tiver boa gasolina para meter lá dentro, e aqui é o detalhe, não é? Não pode ter dentro do Ferrari 3 litros, tem que ter 2 litros e 800, porque se tiver 3 litros já vai fazer peso, o Ferrari já não vai andar como nós queremos, ou o carro, seja ele qual for, Ferrari, podia ser outra marca qualquer, passa a publicidade, porque eu até gosto mais da cor verde, e o Ferrari é vermelho. É isso, sabem quando às vezes a gente diz assim, estar no momento certo, à hora certa, com as pessoas certas, no lugar certo? Foi o que aconteceu comigo quando vim para o Palmeiras. Abel, parabéns mais uma vez pela vitória e pela primeira perna, né, de classificação. Desde que você chegou, você fala muito sobre o trabalho do treinador em ensinar os jogadores para trabalhar sem a bola. E a gente aqui do outro lado também aprendeu a olhar o jogo um pouco dessa forma também. Eu queria que você falasse de um jogador, mas não especificamente da característica de técnica dele, que a gente sabe que é muito bom, que é o Veiga, vive uma fase maravilhosa. Mas o quanto a função do Veiga dentro de campo ajuda o Palmeiras, inclusive, no setor defensivo. Porque desde que ele voltou da lesão, o Palmeiras, quando ele está em campo, sofre menos gols do que quando ele não participa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. É o que eu mais gosto dele, porque o resto não lhe vou dizer o que vocês já sabem. O que eu mais gosto dele, porque é difícil de você encontrar
um 10 que faça o trabalho defensivo que ele faz. E hoje eu disse-lhe a ele e ao menino que a vitória deste jogo passava pelo rigor tático deles. E a tática é minha. A responsabilidade tática é do treinador. A responsabilidade técnica é do jogador, porque são eles que decidem. Não é minha, é deles. A responsabilidade física é minha e do núcleo de saúde e performance. E a responsabilidade mental é de todos. É minha, é dos jogadores, é do núcleo de saúde e performance, todos aqueles que falam com os jogadores. E a minha responsabilidade, de facto, é essa. É tática, é ensiná-los, é corrigi-los, é mostrá-los aquilo que eles podem melhorar. E eu não vou dizer o que é que o Veiga tem que melhorar tecnicamente, eu não vou lhe dizer se ele tem que se vir para dentro ou vir para fora, é dele e eu quero é que ele faça aquilo que tem feito. Agora, taticamente e o compromisso coletivo, eu acho que é isso que faz dele um jogador completo neste momento, um jogador que qualquer treinador gostava de ter na sua equipa, qualquer treinador de qualquer equipa, de qualquer país, porque ele de facto é completo. E o que eu mais falo com ele é sobre os aspectos defensivos, porque ofensivos, se começa só a falar dos aspectos ofensivos, ele esquece destas tarefas que são primordiais para que os resultados possam aparecer. Você recomenda ele para o Barcelona? Não, recomendo ele é para o Palmeiras. Quer-me tramar, quer-me lascar, você... Eu não faço milagres, que eu não chuto, eu não cruzo, eu não jogo. Vocês dizem que é o treinador. Eu ainda não fiz um golo aqui, não fiz um golo, não fiz um cruzamento. Eu nos treinos só jogo quando eles me pedem. E se eles me pedem é porque eles veem alguma qualidade em mim. Professor, segundo alguns, o melhor elenco do Brasil e o melhor futebol apresentado empataram em 0-0 ontem. Mas colocaram a culpa no gramado. E aqui o Palmeiras só ganha porque joga no gramado sintético. Falta um pouquinho de boa vontade de alguns a analisar o futebol de uma certa maneira mais coerente, porque tivemos a preliminar hoje do jogo do Palmeiras, Manchester City 4, Real Madrid 0 num gramado, num tapete perfeito. E hoje o Palmeiras aplica isso aí de novo, mais uma goleada. O que você acha um pouco desses comentários, desses bastidores? Como que chega isso até você? Essa pergunta para mim... Vocês aqui têm aquele ditado, não sei, não quero saber... Não, essa parte não quero dizer. Não sei, não quero saber... E ainda há outra parte, e depois é que é essa, mas eu não quero dizer isso. Eu vou repetir outra vez o meu amigo Luís Castro. Ele falou no último jogo a mesma coisa e nós temos que respeitar o futebol. E respeitar o futebol é fazer tudo para o promover. É ter um relevado com aquela categoria que tu viste hoje do City, não é? Mas isso, o City joga lá uma vez ou duas por semana, não é? Tem as pessoas todas a tratar daquilo, jogam... imagina agora irmos a Fortaleza, eu faço ideia como é que deve estar o Fortaleza, não é? O que eu digo, isso é só a minha opinião, e tudo o que eu falo é minha opinião, não é certeza absoluta de nada. Se é para ter gramados como tinham o Palmeiras antes, que era fraco, desculpem, era fraco, então metam sintéticos. Se é para ter gramados fracos, que metam sintéticos. Não é? O Botafogo meteu sintético, eu não vi, mas toda a gente diz que é uma maravilha. Não é? É o que tem que fazer. Tudo o resto, eu já vos disse que é aquilo que eu penso. Para se jogar bom futebol é preciso ter bons jogadores, e o Brasil tem, não é por acaso que é o país que mais exporta jogadores, tem bons jogadores, é preciso agora ter o resto, ter uma boa organização, ter gente competente que organize, ter bons gramados, e quando não tiver, ter gente que fiscalize os gramados, se tiver que trocar, troca, e eu acredito que assim pode melhorar. É preciso também dar o tempo de descanso, esse que eu disse, pelo menos 3 dias, eu não digo 2, 3 dias, é o que eu peço, 3 dias de intervalo. Pá, será que vocês não conseguem, ou quem manda não consegue partir a cabeça e deixar 3 dias de intervalo para todas as equipas? Eu vou ser sincero, o Fortaleza hoje tinha um dia menos que nós. Tinha um dia menos que nós. Isso é uma vantagem que o Palmeiras tem. Lá vamos ter um dia menos que ele, ok, vamos igualar, vamos ter um dia menos que ele. Mas faz diferença. Vocês têm que entender isso. Faz uma diferença. Hoje, Fortaleza aqui tinha um dia menos de descanso que o Palmeiras. Isto depois paga-se caro. Era uma equipa que ainda não tinha perdido, certo? Há 13 jogos acho que não perdia. Isto tem um impacto. As pessoas não querem saber, mas no final isto conta. Eu estou-vos a dizer daquilo que é a minha experiência. Eu vivo disto. Não é? Agora, é que me digo, é respeitar um bocadinho os tempos de recuperação, e quando não respeitarem, o jogador não estiver bem, temos que o trocar.
Mas nós vamos lá chegar, eu não sei quando, mas vamos, porque a Europa já teve assim. Eu há 15 anos atrás, eu saí naquilo como eu jogava. Hoje até medida da relva tem. Há umas réguazinhas que têm a medida da relva. Chego ali para ver se está certo. Passou, paga multa. É assim que funciona. Mas isso vai lá chegar, não é agora, com calma, step by step, nós vamos lá chegar a esse seguramente. Não sei se eu vou estar aqui nesse tempo, mas vamos lá chegar. É porque é assim que ninguém anda para trás, já anda para a frente. Abel, tudo bem? Boa noite. O próximo adversário é o Santos, no sábado. É um clássico, um grande duelo do futebol paulista, mas o Palmeiras vem enfileirando contra o Santos 8 vitórias seguidas já. Pelo histórico, pelo momento, você admite que o Palmeiras é favorito e talvez com alguma, enfim, larga vantagem de favoritismo? Aqui no Brasil, no Brasileirão? Aqui no Brasil, não. Só quem não sabe o que é o Brasileirão é que diz isso. Aqui é o único sítio. Por exemplo, o Botafogo estava invicto. Não é? Como é que vocês invicto? Foi perder ao Goiás, onde o Palmeiras passou bem, não é? Mas ganhou do Flamengo, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, do Atlético Mineiro. Aqui eu não consigo dizer isso. Eu não consigo, no Brasileirão aqui, e então no dia de hoje, para mim cada jogo é tripla. Não é? É tripla, não sei. Jogar em casa deles, está de cheio, difícil. Eu gostava muito de ir, mas infelizmente não posso. Vocês ouviram o cinema falar, não é? Por causa de um erro, o treinador é que foi prejudicado, vocês viram isso. E acabei por levar o terceiro amarelo nesse lance. E não vou poder estar no banco num estádio absolutamente extraordinário, que chama o Caldeirão, não é? Com ambiente, um estádio mítico, com história, um ambiente espetacular, jogo do Brasileirão. Por isso é que o futebol aqui é mágico, estádio cheio, a vibrar. Vou ter que ficar no hotel, tomar uma água com gás e limão e a ver a minha equipa. Abel. Não posso ir para o estádio. Não pode. Não. Não pode? Não, nem pagando posso ir. Abel, aqui, Nicolete, ESPN. Eu queria saber exatamente o futuro, que são 4 jogos fora de casa, e desde o jogo contra o Corinthians, você vem com o time principal, com os principais jogadores, sem dar descanso para ninguém. E agora tem mais uma maratona aí fora de casa. Quais são os seus planos, de repente, em algum momento precisa poupar alguém, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, de repente com essa vitória e essa vantagem que você conquistou, ou vai com tudo, com força total até não poder mais? Deixa dizer-lhe aquilo que está a passar. Nós fomos jogar ao Bolívar, levámos outra equipa. Fomos jogar ao Tombense, trocámos jogadores. No último jogo, nem jogou nem o Zé Rafael, nem o Piquerez. O Murilo lesionou-se, entrou o Luá. Lesionou-se o Rocha, entrou o Mike. O Arthur não está, joga o Tabata. Quando não estava o Tabata, jogou o Dudu. O Veiga teve lesionado. Certo? Portanto, a nossa equipa tem rodado. O Rony teve de fora quanto tempo? Só para corrigir, eles não têm jogado sempre a mesma equipa. Jogou a mesma equipa, acho que foi nestes últimos 2 jogos, acho eu. O resto tem trocado. E é essa análise que eu tenho que fazer. É olhar para a quantidade de jogos que eles vão tendo. E quando o núcleo de saúde e performance começar a dizer que está vermelho, como estão essas câmaras aí todas a filmar, dizer, está a entrar no vermelho. Pois é a minha decisão. Não é? É entrar na curva gás a fundo ou travar. Às vezes é preciso entrar na curva gás a fundo para ganhar a corrida. Outras vezes é preciso travar, é preciso escolher esses momentos. São essas decisões que fazem a diferença, mas não tem jogado sempre a equipa. Como estou a dizer, o Piqueires descansou, o Zé descansou, o Veiga teve lesionado, jogou o Fabinho, estava o Tabata deixou de estar, chegou o Arthur não joga para a Copa, joga no campeonato. Para ser sincero, quem tem jogado mais tem sido o Dudu. É o que tem jogado mais e se calhar às vezes precisa descansar também um bocadinho para estar fresco, para tomar boas decisões. É o jogador que mais tem jogado. E o Everton, não é? Esse sim tem jogado. Mas pronto, não tem jogado sempre a mesma. Se prestar atenção, se for ver, e ainda agora, por exemplo, eu estava a ver o Fortaleza e ele trocou 5 do último jogo para hoje. O lateral direito, o Tinga não jogou, o Bretis, é assim que se diz, não é? Brites. Também não jogou,
o lateral esquerdo, o Crespim, também não jogou, o Pikachu também não jogou, e um dos volantes também não jogou. Quem foi? O Sacha também. Não foi, jogou o outro, o que estava no Santos. Como é que ele chama? O Zanocelo. Ele trocou também 5. São decisões, e as viagens que eles têm que fazer são diferentes das nossas, né? Se eu me puser no lugar dele, Fortaleza Internacional, não é fácil jogar nas pontas do... Competir no Brasileirão como compete o Internacional e o Fortaleza, eu tenho que tirar o chapéu para eles. Quando eles chegam ao final, ainda lutam como foi o Internacional o ano passado. Chegar ao final do campeonato ainda a lutar pelo título, eu tenho que lhe tirar o chapéu a esse treinador e a esse elenco, porque tem que viajar muito. E isto depois tem interferência. Mas pronto, isso são coisas só minhas, opiniões só minhas, que têm uma interferência terrível para depois querer lutar para ser campeão. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Me fascina muito a gestão humana de um treinador com um grupo que basicamente metade dele entra em campo, outra metade trabalha, de um modo geral. E eu tive alguns relatos interessantes recentemente dentro do Palmeiras. O Murilo contando que o Luan pedia gols a ele quando estava no banco, e isso tem acontecido de maneira inversa agora. O Murilo pedindo gols ao Luan. E o Veiga também disse que quando revezava com o Scarpa, eles pediam um ao outro assistências enquanto o outro não estava em campo. E é interessante como nesse jogo a gente viu o Richard Rios saindo do banco, o Endrick sem sair do banco, e quando o Rios faz o gol, ele faz questão de correr até o Endrick para dançar com o Endrick. E aqui na zona mista ele disse que eles combinaram. Quem entrasse, se fizesse um gol, eles dançariam juntos. Qual é a influência de um líder de comissão técnica para que, dentro de um grupo tão competitivo, todos que não jogam sintam-se parte do jogo? Eu sou verdadeiro, sou sincero com eles, digo-lhe aquilo que penso. Digo-lhes que cada um de nós vai viver aqui 85 anos, é a média. Eu acho que não vale a pena. Nós vamos passar a maior parte do tempo lá em cima, portanto, enquanto aqui estamos, temos que desfrutar ao máximo. E quando nós acharmos, quando algum destes jogadores vier falar comigo por estar triste por alguma coisa, disse triste, quando tu representas um símbolo como este, quando tu ganhas aquilo que tu ganhas e nada te falta, não, é impossível estar triste. Só tens é que fazer uma coisa, é continuar a trabalhar, porque eu não conheço nenhum jogador que trabalhe de forma séria e consistente que não chega ao seu objetivo. Conheço os outros que desistem, esses eu conheço, mas quando desistem a gente manda embora a troca. E depois, como te disse, é o respeito pelo próximo. Isso não tem a ver com... Às vezes perguntam, professor, o que é ser líder? Não sei, é ser eu. Não sei explicar, é ser eu. É a minha forma de ser, a minha forma de trabalhar. Mas eu acho que eu tenho uma sorte muito grande, mais uma vez, porque eu acho que esta galera, os pais deles, eu acho que eles devem ter muito orgulho nos pais e nas mães deles, porque eles são gente de muito caráter. E quando se trabalha com gente de caráter e que deixa o ego em casa e que vem para o Palmeiras lutar por um bem maior do que o seu próprio ego, eu acho que as coisas depois acontecem de forma natural. E se queres te digo, um dos segredos é exatamente esse. É a galera que não joga, a forma como treina, e quando é preciso ser chamado a jogar, como foi o Luá, como foi o Mike, como foi o Tabata, como foi... eles respondem e se respeitam uns aos outros. Isso para mim enche-me de orgulho, mas tem a ver muito com o caráter deles, não é? Coisa que ou se tem ou não se tem, não é? O caráter ou se tem ou não se tem, não é? E, portanto, isso eu tenho sorte de ter jogadores de caráter, e quem os escolheu, essa é uma regra, para mim vale mais do que ser só bom jogador. O bom jogador é um extra. Agora, o caráter do homem tem que lá estar, porque quem chuta, quem passa, é o homem. O jogador vem depois. Está bem?